Olá, queridos do meu canal, venho aqui mais uma vez, que saudade que eu estava de vocês, que saudade. Olha, tem muita coisa, hoje eu quero fazer algumas considerações, quero falar de algumas coisas um pouquinho delicadas, mas enfim, como vocês estão? Eu quero convidar você, se você ainda não faz parte desse time, o time Anastasia, time Ressuscitados por Deus, que você venha fazer parte, já são quase 100.000 membros, e eu estou muito feliz, né, porque tudo isso aqui tem sido feito de uma maneira muito orgânica, muito transparente, e para edificação de vidas. Vocês sabem que todos os temas, quando são temas cristãos, é sempre muito difícil de alcançar uma visibilidade tão rápido assim. Quer dizer que as pessoas estão realmente gostando dos nossos conteúdos e gostando da maneira como eu exponho eles, principalmente os comentários, né? Eu quero dizer que eu ouço as mensagens que são enviadas na minha mídia social, no meu Instagram, inclusive vou pôr aqui o Instagram para você, se você ainda não me segue lá, mas principalmente eu leio todas as mensagens, ainda que a gente não consegue responder a todos. E eu quero dizer que eu aprecio muito o trabalho que vocês têm feito de nos ouvir, muitas vezes algumas situações de temas delicados, vocês têm assim todo um carinho comigo e toda uma paciência para esperar com que eu me posicione, isso é muito bonito, quer dizer que nós estamos formando de verdade a nossa tribo. Isso não tem preço, é incalculável o valor, tá? Mas hoje eu venho aqui falar com vocês que depois de tantos conteúdos divulgados na internet sobre o pastor Flávio Amaral, o Ministério LPD, né? Dentre alguns desses conteúdos, eu fui mencionada de uma maneira muito leviana. E eu julgo ser necessário vir agora a público para falar com vocês um pouquinho sobre o meu posicionamento nisso tudo. Eu já me manifestei antes, né? Mas agora eu quero olhar na lente dessa câmera, como se eu estivesse olhando dentro dos seus olhos. E eu quero encerrar de vez toda e qualquer dúvida a respeito da nossa participação no LPD. Eu estive sim, pessoalmente na casa LPD, porque eu quis conhecer a obra, eu quis conhecer esse ministério tão diferente, que me chamou muito a atenção. O meu coração, querido, sempre queimou por ver transformações assim, completas, radicais, porque eu sou uma transformação muito radical, muito completa. Eu não estou perfeita, mas saibam, o caminho que eu percorri vem... Desculpa, estou me emocionando. Mas o caminho que eu percorri vem de muito longe, né? Como vocês sabem, eu sou uma ex-homossexual que percorre o caminho da transformação há 23 anos. Sou casada, tenho 3 filhas, mas eu vivi uma história, e uma história muito radical. E apesar de perceber, pelos próprios vídeos do pastor Flávio Amaral, que lhe faltava um pouquinho de domínio próprio, às vezes muito domínio próprio, e que ele às vezes falava muita coisa que não devia, eu vou dizer, eu quis muito conhecer pessoalmente o trabalho. Depois de ser comunicada pela Andréia, que é uma querida, e depois de conversar também com o pastor pelo telefone, eu desejei intensamente cooperar com tudo que eu pudesse em relação a esse trabalho. Eu quis conversar com todas as pessoas que já foram alcançadas por esse ministério. Eu quis ouvi-los. Conhecer pessoalmente cada uma dessas pessoas, cada um deles, para mim foi de verdade como ver Lázaro ressuscitado. Porque milagres impossíveis aos homens, diante dos meus olhos, foi o que eu vi ali. Pessoas ressuscitadas pelo poder do Evangelho. E eu fiquei tão impactada que eu quis produzir um documentário. Algo excelente, como sempre eu e meu esposo fazemos. Algo completo,
que trouxesse fé, esperança para o povo de Deus, a crer que por mais que existe sim a cultura woke, e as coisas estão ficando cada vez piores, inclusive eu acabo de chegar do Brasil, e fiz um documentário ali naquele dia da parada do orgulho e do orgulho que ia mais. E apesar de pensar que está tudo perdido e que nós não vamos conseguir mais retomar o fio da meada, esse documentário, na minha opinião, ia trazer fé, esperança, uma palavra de ressuscitar o que está morto para qualquer pessoa que assistisse. Mas com tudo que tem acontecido, tantas acusações contra o pastor Flávio que tem vindo à tona, apesar de entender que não há nada de concreto, porque eles ainda estão passando sobre tudo isso, gente. Nós sabemos que existe investigação. Contudo, não tem como concluir o documentário sem uma produção por excelência para completar tudo o que faltaria. E eu disse isso ao próprio pastor. O que não me impede de fazer isso no futuro, porque eu tenho legalmente todos os documentos, são mais de 40, assinados para uso de imagem de cada um daqueles homens e mulheres que participaram da captura de todas essas imagens. Mas, no momento, nós não vamos fazer o documentário. Então, nós não vamos mais produzir o documentário. Para vocês que sempre me perguntam. Por vários motivos, mas o principal, eu poderia dizer aqui que é porque Deus ainda não autorizou. Mas seria muito vago para vocês que gostam de conjecturar razões mais palpáveis. Então eu vou te dizer que ainda faltaram cenas, faltaram capturas de coisas para completar, seriam cenas de suporte para que o documentário ficasse algo bom, que se comparasse a alguns filmes como nós vimos aí, Emília Pérez e alguns outros filmes do tema do faltou. E eu ia fazer sim essas cenas, no momento mais apropriado. Mas a direção de Deus foi fechando todas essas portas. Eu tenho que ser bem transparente com vocês. Eu me sinto muito frustrada. Eu me sinto muito triste. Porque aquele dia na Casa LPD me incendiou por dentro. E eu queria demais poder ter cooperado muito mais para o amadurecimento dessa obra. Porque eu enxerguei as necessidades dessa obra, principalmente logísticas, administrativas, falta de organização programativa, mas eu enxerguei oportunidades e eu me vi como uma resposta de Deus ali. E eu queria ter podido fazer mais. Porém, de forma muito justa e honesta, eu, apesar de não fazer mais o documentário e termos tomado essa decisão, nós decidimos disponibilizar todos os documentos e todos os depoimentos das pessoas que tiveram a oportunidade de falar comigo, das pessoas que eu tive a oportunidade de ouvir lá na Casa LPD, nos quais eu tenho formalmente o direito do uso da imagem, tudo assinado, para deixar bem claro para vocês que, ao contrário do que algumas pessoas têm afirmado, esse meio gospel não é sujo. Existem pessoas sujas que se dizem pertencer ao meio gospel, mas o gospel, que de verdade significa boas novas, é um lugar de pessoas honestas, é um lugar de pessoas que buscam a Deus e querem fazer as coisas certas. Existe até um áudio por aí espalhado, dizendo a respeito de o pastor Flávio enviou esse áudio para alguém e fizeram um vídeo a respeito de nós. Esse rapaz foi muito leviano, foi procurado por nós,
E eu achei interessante que ele faz um vídeo, ele usa um áudio que ele diz que não pode dizer de onde veio para ele também, não me perguntem como, né? Ele diz, eu recebi esse áudio. Quando o meu esposo, eu estava no Brasil, procurou esse rapaz para esclarecer algumas coisas, apesar de não termos que esclarecer nada a ninguém, mas por sermos povo de Deus e querermos assim, nós não queríamos nenhuma retratação, né? Apesar do Fuxico Gospel ter nos feito uma retratação, e eu achei muito nobre da parte do senhor Israel, parabéns, porque conversou conosco e viu verdade em nós, mas esse outro rapaz, diferentemente, não quis ouvir. E eu achei muito feio, porque quando você recebe algo e você se diz uma pessoa que tem um quê de cristão, o canal desse rapaz, ele diz ser uma pessoa que crê em Jesus e tem um pouquinho de justiceiro. O que é ser um justiceiro? Uma pessoa que trabalha com justiça. Se eu estou falando de alguém e essa pessoa quer falar comigo, seria pelo menos de bom senso. Não vou falar de fé, nem de justiça, nem de conveniência, mas seria de bom senso ouvir, então, a pessoa pela qual você está fazendo o vídeo a respeito, porque ele de verdade tentou jogar uma lama no nosso nome, sempre com palavras soltas, com conjecturas mentirosas, colocou o áudio lá do pastor Flávio, que infelizmente, né, foi muito infeliz em fazer o áudio, porque o áudio disse que eu estava no Brasil, na casa dele, e cirurgiada. O que eu não estava no Brasil, naquele momento, eu não estava na casa dele, muito menos cirurgiada. Eu estava para ir ao Brasil, em algum momento, para fazer a cirurgia que eu fiz, que foi de face, numa parceria linda com o Dr. Charles Yamaguchi, meu querido amigo, e que inclusive operou da minha irmã Karina, e me operou também. Eu ainda estou em meio à cirurgia, me recuperando, tem apenas 14 dias que eu fiz, e 13 dias, e essa cirurgia ainda carece de muito desinchaço, né, cuidado, muito menos no pastor Flávio. O que o pastor Flávio sabia é que em algum momento eu estava em direção ao Brasil, iria fazer essa cirurgia, e se eu conseguisse, ia tirar cenas realmente do LPD para finalizar o nosso documentário de maneira excelente, porque ter o pastor Flávio investigado pelo Ministério Público jamais atrapalharia nenhum dos nossos planos para fazer o documentário, até porque um documentário você faz até dentro da cadeia. Não que ele vá para a cadeia, até porque, como eu disse para vocês, já disse no vídeo anterior e vou permanecer explicando, em respeito a vocês, que nós amamos tanto e que nos seguem e que muitos fazem parte do canal de membros, me abençoam, me mandam mensagens carinhosíssimas, mas, de verdade, o pastor Flávio sabia que eu iria fazer a minha cirurgia, porque em uma mensagem trocada apenas, porque depois disso não nos falamos mais. Em uma mensagem, eu disse que eu iria ao Brasil para fazer a minha cirurgia. Não era em nenhum momento para que eu fosse ao Brasil para o LPD, porque eu havia cancelado a minha viagem, que inclusive tinha um objetivo muito grande de ir no casamento do Rick e da Aline, que eu amo tanto, um casal tão precioso. Gente, eu não acredito que o pastor Flávio fez aquela mensagem para nos prejudicar. Até porque na mensagem ele diz assim, muito claramente, né? E o pastor Joey é o meu pastor. Eu acredito que ele diz aquilo porque ele ama o meu marido. E acredito que me ame também. Senão ele não estaria dizendo, olha, vocês vão ver, ela está com a gente. Eu vejo isso dessa maneira, eu não consigo ter raiva dele por ter espalhado mentiras ao meu respeito. Não consigo e não vou ter. E não tem. O que eu quero dizer para vocês é que disponibilizando esse áudio e não querendo nos ouvir, esse rapaz, essa pessoa, especialmente assim dentro de um parâmetro que ele se diz justiceiro,
Eu acredito que, principalmente dizendo que ele não tem como informar as fontes que o fizeram receber esse áudio, eu acredito que ele não é mais digno de ser ouvido por ninguém. Louco é aquele que vai ouvir alguém nesse nível de credibilidade. Eu jamais, na hora, eu cancelaria minha inscrição com esse rapaz. Imediatamente. Se não por ele dizer que não pode dizer as fontes de qual recebeu esse áudio, mas principalmente por ele ser uma pessoa tendenciosa, que toma as coisas para o lado pessoal, que por um motivo ou outro nos negou a oportunidade de esclarecer, porque nós não queríamos uma retratação, o que seria de fato correto. Porque ele lançou um saco de penas do 10º andar e jogou em cima da nossa dignidade, do nosso nome, que há 23 anos nós temos, sem nenhum escândalo. Porque se ele está acusando, por exemplo, o pastor Flávio, a missionária Andréia, de crimes, né? Ele está cometendo um. Ele está, de maneira muito aberta, muito óbvia, muito declarada, ele está difamando e caluniando, sem ter provas, e apenas brincando com o nome de alguém. E apesar do artigo da Constituição dizer que nós temos direito ao livre discurso, existe uma limitação para isso. O meu direito acaba quando começa o do outro. E eu não posso denegrir, eu não posso defraudar, eu não posso sujar o nome de alguém sem ter provas, principalmente. Isso é crime. Mas eu, apesar de conversar com alguns advogados, uns deles, até da Lagoinha, são advogados maravilhosos, amigos da gente, nós não vamos tomar nenhuma atitude em relação a esse rapaz, porque eu creio que o que ele precisa é rever os conceitos. O que eu creio que ele precisa é entender que ele não é o dono da razão e que o YouTube é um instrumento muito poderoso e que outorga muita responsabilidade. Esse descontrole dele em falar daquilo que não tem certeza e não sabe é muito feio. Quando ele diz, dizem que eles brigaram, ela tirou o corpo fora, ela pôs um parecer que não faz mais parte da disciplina, de disciplinar, de cuidar, discipular o pastor Flávio, a missionária Andréia, depois colocaram de volta. Ele não sabe o que houve. Quando nós retiramos aquela nota, nós simplesmente não queríamos ferir o pastor Flávio e a missionária Andréia. Foi um pedido deles. E depois de postar tudo publicamente, a gente pensou, aqui já foi dado o recado. Nós não somos mais os discipuladores deles e está tudo bem. Nós só vamos caminhar em caminhos diferentes, mas continuamos irmãos, continuamos abençoando o casal, querendo muito bem para o ministério deles. Amamos eles. Se vocês odeiam, se esse rapaz odeia, mais um motivo que ele não é do Senhor. Mais uma prova que ele não é um homem de Deus. Porque a Bíblia manda você odiar o seu inimigo. O Deus que eu conheço, que pega Moisés, um assassino, e faz virar um salvador, né? Tirando o povo da escravidão. O Deus que eu conheço pega Raabe e faz dela alguém que ia gerar Jesus. Imagina, a geração de uma prostituta vem aquele que leva sobre si todas as acusações infundadas, toda mentira, todo pecado, toda crítica, toda dor, e nos devolve a dignidade. Esse é o Deus que nós conhecemos. E é por isso que eu estou aqui dizendo para vocês que, apesar de estarmos aqui contra esse movimento de conjecturas e suposições maldosas, distorcendo fatos, manipulando essas palavras, jogando um lixo na reputação alheia, como se fosse um entretenimento. De verdade, eu queria meditar com você, aonde está o temor a Deus desse rapaz? Porque aonde nós podemos atacar com frases soltas, tirar do contexto coisas e supor que todos são ruins,
são sem vergonha e sem caráter, dizendo que está defendendo a verdade. Aonde? É triste demais ver que tem pessoas que não se preocupam em manchar o nome de outras, que ela nunca falou um oi, nem digitalmente, nem pessoalmente. Esse Deus de justiça é nosso advogado. Eu não vou com esse discurso que Deus me defenderá, mas, claro que se for necessário também, prosseguiremos para medidas contra esse rapaz, mas principalmente aos seguidores e os nossos irmãos em Cristo, nós queremos dizer, vamos colocar um fim em todas as acusações em verdades, entendam que se nós fomos muito inocentes em relação à LPD, se nós cremos piamente que existia ali uma obra como Lázaro ressuscitado, pessoas sendo ressuscitadas, até porque eu não conheço nenhum dos que foram até, por exemplo, Fuxico Gospel como vítimas, eu não conheci. Mas eu vou mostrar os que eu conheci. E eu quero deixar bem claro, eu não estou fazendo isso para defender o pastor Flávio, mas eu estou fazendo isso para me defender, o que é legítimo. É legítimo que nós, eu e meu esposo, nos defendamos. Sabe por quê? A nossa defesa é mostrar para vocês o impacto de cada um desses testemunhos. Se eles mentiram ou não, eles vão ser julgados pelo Deus que eles citam nos seus testemunhos. Mas algo excelente eu ouvi ali. E eu digo para vocês de coração, eu acreditei em cada um dos testemunhos. Eu não quero dizer nenhuma palavra a respeito deles, porque eu quero que vocês mesmos julguem. Mas eu acredito até hoje em cada um dos testemunhos. Inclusive, o primeiro que eu vou colocar disponível a vocês é o do Helder, que chegou a nos pedir para estarmos com ele juntos como pastores. Eu amo a vida dele, como amo a vida do Adriano, como amo a vida da Kim, como amo a vida do Guilherme, como amo a vida do Adenilson, como amo a vida da Camila, como amo a vida do pastor Flávio, da Andréia, como amo a vida do Rafael, como amo a vida do Robert, como amo a vida do Riquelmo, da Aline, como amo a vida de cada um ali. Como eu disse a vocês, não é que a gente faz parte da geração do amor e da paz e do amor. Não, não é isso. Nós fazemos parte de um povo que realmente conheceu o Senhor e ama vidas. E se é difícil para vocês engolir isso, não é nosso papel convencer vocês da nossa transparência. Tire vocês as suas próprias conclusões. O que nós queremos é defender. E é legítimo que eu faça isso, como Paulo sempre fez. A ideia do porquê nós encaramos o LPD como uma grande oportunidade de sermos bênção na Terra. Nós nunca fomos mantenedores, nunca fomos sustentadores financeiros da obra, não sabemos a maneira como eles funcionam financeiramente, não temos conhecimento de nada. A verdade é que nem eles nos conhecem a fundo, nem nós os conhecemos a fundo. O que eu conheci em 10 dias foi o que eles nos permitiram conhecer. Será que nós fomos muito inocentes e acreditar no que as pessoas disseram, no que os meus olhos viram? Pessoas que me demonstraram tanta sinceridade, de verdade. Eu repito para vocês, eu vi na casa LPD debilidades. E eu já disse para vocês que eu já me senti até intromissiva, porque eu comecei a dizer, vamos fazer contato com as minhas amigas, eu tenho muitas pastoras de várias denominações aqui. Como vocês sabem, nós fazemos parte de um ministério independente e estamos há 4 anos aqui na Flórida, trabalhando com a mídia digital. Essa é a nossa igreja. Mais do que todas as igrejas que amamos, como Lagoinha, Batista, Presbiteriana, igreja, inclusive
Eu vou dizer para vocês que nós temos, assim, o privilégio de, quando cai na cama doente, eu recebo, assim, 30, 40 pessoas vindo aqui, de várias denominações, me trazer presentes, orar comigo, me abençoar. E por isso, por eu entender o nível da batalha espiritual que nós estamos encarando, é que eu não vou nem citar o nome desse rapaz, nem me posicionar judicialmente nesse momento. Se for necessário e ele não mudar essa narrativa ao nosso respeito, então nós faremos isso. Até de Belo Horizonte mesmo, temos muitas pessoas conosco nisso, que já observaram a nossa equidade. E até se disporam de maneira gratuita a nos ajudar. Mas não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que eu vi na Casa LPD debilidades, como eu disse para vocês. Mas eu só posso ir até onde me permitem ir. Sim, era óbvio que eles precisavam de ajuda. Mas ao invés de só apontar, eu me dispus a ajudar. Porque eu sei que muitas pessoas apontam, criticam, mas poucas se interessam em trabalhos árduos como esse. E eles nos pediram ajuda, orientação, pastoreio. Como eu e meu esposo íamos negar? Durou muito pouco tempo. A nossa ajuda pastoral durou muito pouco tempo, menos de uma semana, porque a distância, a falta de feedback atrapalhou muito, porque nós moramos em outro país e nós temos um ministério independente, então o pastor Flávio, ele era muito rápido em agir, em responder aos ataques que ele recebia. Afinal de contas, realmente, vocês hão de convir comigo, não são poucos os ataques que ele sofre, então, mentalmente, ele precisava de ajuda. E precisava de uma pessoa próxima para alinhar ele, para controlar, o que nós não tínhamos essa possibilidade. Nosso ministério é local e independente. Nós não temos um ministério no Brasil, principalmente em São Paulo. Então, assim, se o pastor Flávio tinha alguma razão ou não, eu sei que muitas vezes ele acabava perdendo a razão por agir precipitadamente, sem sabedoria, na força da carne, e nós falamos isso propriamente para ele. Mas se de fato todas essas acusações são mentira, por que se descontrolar tanto? Talvez pelas marcas do tempo, do ministério, eu não sei. Eu não tenho todas as respostas. Mas nós conhecemos aquele que tem, porque a verdade sempre prevalece. Sabe, eu não concordei com a maneira que ele agiu e eu falei isso diretamente para ele várias, inúmeras vezes. Ainda que algumas vezes ele se mostrou muito desconfortável com a minha correção. Principalmente minha, que sou um pouquinho mais dura que o meu esposo, né? Mas enfim, apesar de que não vamos concluir a produção desse documentário, eu quero compartilhar os depoimentos e eu quero começar com o Helder. Sim, do Helder. Porque eu creio nele ser uma pessoa genuinamente transformada. E quem sabe ele revendo esse conteúdo, ele se lembra do lugar onde ele chegou. Ele se lembra de onde o Senhor o tirou. Porque eu quero que vocês vejam tudo na minha perspectiva. Eu quero que vocês olhem para mim e digam: pastora Renata, você não é digna da nossa confiança. Existe algo sobre a sua índole que nós não confiamos. Principalmente os youtubers. Eu quero que retire essa imagem de que nós temos algo na carta da manga, algo a esconder. Porque a única vez, queridos, que eu encontrei com todos eles, tanto o pastor Flávio, o Helder, todos, foi uma única vez, quando eu estive na Casa LPD. Como eu disse para vocês, nada que eu fiz pelo LPD se compara ao que eles fizeram por mim. Na verdade, ir até lá com as minhas filhas foi um dos projetos missionários mais profundos e intensos que eu recebi. Eu admiro muito o trabalho deles e continuo admirando. Porque eu olho para a Andréia, que não tem um lar só dela, não tem uma casa para chamar de dela. Eu olho para o pastor Flávio e vejo a inocência de um homem que coloca dentro de casa drogados, sem querer menosprezar
ou diminuir esses rapazes, mas rapazes que usam droga, rapazes transexuais que estão passando pelo mais profundo vale da sombra da morte, aonde eles têm ali crises de abstinências horríveis. E eu vejo que houve ali uma falta de sabedoria. Volto a dizer, você aconselhava eles a ter eles num canto e o pastor do outro, você é uma homofóbica. Isso não é homofobia. Isso é cuidado. Você não pode tratar de pessoas vivendo no mesmo ambiente que elas. Até porque o seu primeiro ministério é a tua família. É o lugar onde eu não posso negligenciar. É a minha esposa, como ele tem ali a esposa, né? É a minha filha, como ele tem a Radacinha, que é filha dele. Então, foram conselhos que eu dei, mas não teve como eu construir uma parceria sólida, porque ele não ia conseguir fazer o que eu pedi a ele para fazer, o que nós orientamos ele para fazer, porque não houve tempo e oportunidade para as coisas acontecerem. O Helder, por exemplo, que eu olhei de frente a frente, me disse tudo que o pastor Flávio fez por ele, pediu perdão ao pastor Flávio, disse para ele que era grato, que havia se levantado contra ele outras vezes, mas que estava errado. Aquele Helder que eu encontrei pessoalmente é o que está falando nesse vídeo que eu vou dispor para vocês. Será que aquele é o Helder ou esse que está aí, ferido pela isca da ofensa, falando agora nos vídeos? Esse vídeo não é para ridicularizar ninguém, até porque eu não estou tendo contato com ninguém, nenhuma das partes, e o Senhor sabe. Eu posso provar a vocês se for preciso, apesar de que eu acho muito feio, essa coisa de bater print, de mandar fotos, de gravar, né, todo um arsenal para destruir a honra de alguém. Porque eles fazem muito isso, todos eles, infelizmente. E eu disse ao pastor Flávio e ao Helder o que eu pensava disso. Eles sabem o que eu penso disso. Isso é feio, isso é imoral, isso não é cena, atitude de um servo de Deus tomar. Apesar que eu entendo que dentro de tantas acusações, às vezes eles se veem obrigados a agir de maneira suja assim. Mas vocês nunca vão me ver agindo assim. Inclusive, teve uma moça que disse que me conheceu e que eu li a mensagem que ela me enviou no Instagram ou no Facebook e que eu dei esses prints para outras pessoas, coisas horríveis, quando na verdade essas pessoas, essa mulher, tem um outro rapaz também que se diz vítima do LPD que há muito tempo já faz denúncias, parece que falou coisas horríveis de mim também. Essas pessoas eu nem quero citar, porque eu vejo que né, claramente eles precisam de ajuda, né, psiquiátrica, ajuda mental, ajuda de médica, né, ajuda médica, e eu até os entendo pelo passado, né, essa moça contou o quanto de trauma que ela tem, me deu até muita pena, desse rapaz também, que fez uma cirurgia e se diz vítima do LPD, tenho muita tristeza, né, por ele estar vivendo essa situação. Se ele é vítima ou não do LPD, eu não sei. Tantas pessoas vão em tantas igrejas, né? E se dizem vítimas de tal igreja. Mas o pastor Flávio não tem igreja. Queridos, qual igreja Jesus frequentava? Não é por aí. Mas ele não tem uma igreja, a senhora já tinha que condenar ele. Não, não é assim. Estou falando de palavra de Deus. Qual a igreja, qual a denominação o Senhor fundou? A Igreja Viva de Jesus Cristo, não é? Então, fora essas pessoas que eu vejo que carecem de ajuda médica, psiquiátrica, eu não vou falar para elas porque com elas o assunto é muito mais profundo. E tem um outro rapaz também que há meses, há quase um ano atrás, eu poderia ter falado dele já, mas nunca falei, nem vou falar, porque seria muito fácil eu simplesmente pegar um diploma meu e falar não no meu diploma de doutor em divindades, mas não do meu diploma em neurocientista,
não do meu diploma de psiquiatria neurológica, não no meu diploma de direito, com menos de 20 segundos. Não precisava de 8 minutos, como o YouTube pede. Com menos de 20 segundos, eu desbancaria totalmente esse rapaz. Parece que ele é um ativista. E eu fico muito triste por isso, porque ele parece ser um rapaz digno e até muito inteligente. Até muito inteligente. Mas diferente daqueles rapazes que eu conheci no hotel, né? Agora que eu fui ao Brasil e fiz tantas amizades, eu tomei café da manhã com vários casais que estavam lá para ir no Orgulho da Avenida Paulista. E eles estão me seguindo agora. Inclusive, eu mando um beijo para eles. Mando um beijo também para minha prima, Jéssica, que esteve na minha casa e que se casou agora com outra mulher. E que sabe o quanto eu amo ela. E o quanto ela foi tratada bem na minha casa, como uma verdadeira rainha. E em nenhum momento eu enfiei goela abaixo a minha fé. Ela sabe o que eu penso. Ela ouviu sobre o amor. Deixa eu dizer para vocês, aquele que ama conhece a Deus. Eu não posso dizer que eu sou serva de Deus se eu não amo. O que os ativistas estão fazendo não tem absolutamente nada a ver com reivindicação de direitos. Tem a ver com rebeldia, vingança, para ferir as pessoas que os feriram. Eu sinto muito, tanto a esse rapaz que fez um vídeo sobre mim dizendo eu estou desmascarando a falsa doutora. Oh, querido, seria tão simples pegar meu diploma, inclusive eu não sei se eu vou conseguir colocar para vocês lá, meus diplomas, seria tão rápido, só ia fazer com que ele tivesse mais ódio de mim. Deixa eu falar para vocês, eu não larguei o mercado imobiliário, vendendo 63 casas no ano. Eu não larguei o mercado imobiliário para fazer missões. Ainda que todo tipo de missionária que vocês conheçam, provavelmente é daquelas que estão de pés descalços na África. Ao contrário do que vocês pensam, nós somos missionários. Por quê? Porque nós exercemos uma missão de vida. Cada casa que eu vendia, às vezes eu ganhava 60, 70 mil dólares, às vezes 200 mil dólares. Cada casa. Porque eu trabalhava só com casas de alto padrão, no Cape Cod, o lugar mais rico dos Estados Unidos. Onde começou os Estados Unidos, ali em Plymouth, que a gente fala, né? Dos Pilgrims. O meu mercado era principalmente americano, então eu não tinha muitos clientes brasileiros, ainda que muitos brasileiros até hoje me procuram, e eu terceirizo, eu trabalho com outras corretoras, mas eu em si não estou mais na ativa do mercado imobiliário para fazer missões e para permitir que o inimigo tome a minha vida, para causar mais ódio, para causar mais rancor e mais inimizade. Não foi para isso que o Senhor me chamou. E eu não vou pegar essa isca de Satanás também, porque a ira, a ofensa, é uma isca de Satanás. Sabe que eu estou na 7ª aula da isca de Satanás, de John Bevere. Um trabalho excelente que John Bevere fez, junto da Lisa Bevere. E o Senhor me falou muito claramente, eu vou te mandar iscas para que vocês mostrem como se deve reagir diante da ofensa. Esse rapaz me ofendeu muito, muito. Inclusive, em um dos vídeos ele diz, olha, ela assistiu o meu vídeo e ela viu os problemas que eu tenho com a minha mãe ou meu pai, eu não lembro. Querido, eu vou falar uma coisa de todo o coração. Que Deus seja testemunha entre nós. Se algum dia eu vi outro vídeo seu, a não ser o que você fez para mim. Tudo que você disse, que eu vi o seu vídeo, que eu falei exatamente das coisas que você sofre ou do seu passado, só me dá uma resposta de que eu estou no caminho certo. Porque eu não conheço o seu passado. Quando eu falei de dores em relação à maternidade, dores
em relação a uma paternidade defraudada, adulterada na alma. Quando eu falei do que eu falei, eu não tinha visto vídeo nenhum seu, a não ser o que você fez sobre mim. E eu sinto muito que você ficou tão ofendido com o meu vídeo Raiz da Homossexualidade, porque foi logo ali que você resolveu dizer que estava me desbancando, que você resolveu fazer 2 vídeos sobre mim, e que no momento eu não pretendo levar em juízo, mas que seria legal que você apagasse. Eu não sei se vai chegar até você esse vídeo também. Mas enfim, talvez um dia tenhamos a oportunidade de nos conhecer. Assim como eu conheci pessoas muito preciosas no hotel que eu fiquei. E que decidiram não ir mais no Orgulho Gay, porque elas entenderam que eu falava de algo muito verdadeiro. E lá eles só iam maquiar as dores. Eles não iam encontrar a única coisa que preenche o vazio humano, que é Cristo. O mesmo Cristo que me tirou do lugar onde você está hoje. Sabe qual a diferença entre eu e esse rapaz que me ofendeu, dizendo que me desmascararia e que eu não sou doutora? É que eu resolvi perdoar os meus ofensores, os meus pais, as pessoas que me fizeram sofrer tanto na vida, ainda que de maneira inconsciente, involuntária, muitas vezes regados à bebida, coisa assim. Eu resolvi perdoar, eu resolvi deixar Jesus sarar meu coração, para que eu pudesse hoje ter autoridade para fazer isso aqui que eu estou fazendo. E sair de 200 seguidores para quase 80 mil. Tudo orgânico. Para você parece pouquinho, né? Porque você tem, sei lá, muito mais que eu. Eu não lembro. A gente está caminhando. É um processo. Eu vou colocar as coisas de uma maneira muito limpa sempre. E eu não vou permitir que a ofensa mude a minha essência. Seria tão simples arrebentar com a mentira de Satanás, mas eu estaria provocando desse rapaz muito mais ira. E ele já foi muito ferido. Eu vejo muita dor. Muita dor. Muita vontade de ter podido viver uma outra história. Numa família um pouco mais saudável, amorosa. Porque todos nós que caímos para o lado da homossexualidade guardamos muitas dores. Na verdade, pastor Flávio, eu, esse rapaz que disse me desmascarar, os rapazes que eu conheci no hotel que estavam indo para o Orgulho Gay, e até todos os ativistas juntos, estão maquiando dores muito profundas. E enquanto nós não mergulharmos na dor e deixar sangrar, e deixar desinflamar, a gente não vai conseguir entender quem realmente nós somos. Qual a nossa verdadeira identidade. E a gente vai continuar ferindo, porque pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Veja bem, como eu posso vir até vocês sabendo que em 14 de maio de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação reconhecida novamente, um lugarzinho menor do que Sergipe, né? Um dos menores estados do Brasil é Israel hoje. E é uma pedra para as nações. Mas exatamente menos de 24 horas depois de ser reconhecida como nação, Israel foi atacada por todos os lados. Como que eu posso servir a esse Deus que me mostra o nível da batalha que nós, como filhos dele, vamos enfrentar e perder o controle diante dos ataques que fazem a mim? Então, a minha fé seria uma mentira. Mas como não é, a única coisa que eu posso dizer é que na íntegra, somos todos filhos de um Deus que nos ama. Na verdade, essas palavras hoje não vêm como pastora. Vêm como uma mulher, esposa, mãe, que teve um passado terrível e que podia, sim, como filha de Deus, vomitar muitas coisas, dizendo que
que eu tenho o direito de me defender de outras formas, formas sujas. Mas eu tenho sentimentos, eu tenho uma história, eu tenho uma vida dedicada a servir e amar pessoas. Eu não posso deixar o inimigo me transformar naquilo que ele quer, mudar a minha essência. Será que apresentar meu diploma de doutorado ia me deixar feliz? Será que atacar outras pessoas estão fazendo vocês felizes? Eu acho que não. Eu acho que vocês estão em busca de respostas, a única que Deus pode dar. Talvez eu resolveria o problema de provar quem eu fiz, quem eu me formei na faculdade, mas eu criaria uma tristeza pessoal muito grande sabendo que eu ataquei ou eu contra-ataquei, desabafando e não agindo, mas reagindo. Sabia que eu sempre busco em Deus ser uma pessoa que age e não que reage? É como um homem, né, piloto de avião. E eu disse isso, acho que foi na lição 5 ou 6 da Isca de Satanás, desse conjunto de aulas que estamos fazendo. Ali, o piloto, quando está vivendo uma situação que o avião está caindo, ele não é como a tripulação que reage e fica enlouquecida, ensandecida, desesperada porque vai cair. O piloto é o único que foi treinado para agir. Ele não se abala, porque ele foi treinado para isso. Vocês não estão falando com uma mulher qualquer. Vocês estão falando com uma mulher treinada para viver momentos como agora. Ao contrário do que vocês pensam, eu não tirei o corpo fora quando eu disse que eu não estou mais discipulando o pastor Flávio e a missionária Andréia. E quando eu digo eu estou falando eu e o meu esposo. Pelo contrário, nós temos levantado um exército muito forte, poderoso, muito poderoso, para contra-atacar o que tem sido um ataque à nossa sociedade com a cultura woke. Eu não tenho medo. Como eu disse, a minha história é muito profunda. Eu sou filha de um delegado de polícia que matava para ver cair. É claro, no exercício da profissão. E foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. E é hoje um querido, porque meus pais moram comigo. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho medo de polícia, de pessoas que causam crimes. Aliás, vocês não conhecem a minha essência quando eu deixo ela sobrevir. A essência de uma guerreira. Mas, queridos, existe uma escolha que eu e você temos que fazer diariamente. Produzir frutos, frutos que durem, frutos que permaneçam. Gálatas 5 fala disso. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês atingiram diretamente a nossa dignidade, o nosso caráter e até mesmo a nossa fé. Publicaram vídeos como Desmascarando a Pastora Renata Vieira ou Gente, eu disse que essa mulher era falsa. Jogaram palavras, suposições, distorceram fatos, levantaram e correram por aí mandando áudios um para o outro, totalmente mentirosos, sem temor nenhum a Deus. Me chamaram de homofóbica, sem saber nem mesmo que eu tenho o mesmo cabeleireiro há 22 anos e ele é. E adivinha, quando ele precisa de oração, ele me procura. Porque a única coisa que eu nunca fui foi homofóbica ou religiosa. Eu sempre soube que assim como o Senhor fez comigo, Ele tem um tempo dedicado com cada pessoa. E quem convence é Ele, é pelo Espírito, não é por força nem por violência, que era o que eu estava tentando explicar ao pastor Flávio.
E ainda que fui chamada de sem vergonha, fui chamada de nomes horríveis, eu quero dizer para vocês que eu perdoo vocês. E que a partir de hoje, vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a tudo que eu capturei no LPD. E eu quero perguntar para vocês: vocês acham que eu posso me calar? Vocês querem que continuemos o nosso canal? Porque o Evangelho é sobre isso. Na multidão de conselhos há sabedoria. Independente do que acontecer e das suas respostas, eu te digo, eu não vou me calar. Eu não vou permitir que o inimigo mude a minha essência ou apaga o que Deus escreveu sobre mim. Vocês podem tentar manchar o nosso nome aqui na terra, mas o céu conhece a nossa verdade. Quem nós somos? Eu estive no Brasil em mais de 20 Ubers que pegamos, porque eu não aluguei um carro para andar em São Paulo, porque eu acho perigoso. Vocês têm ideia que pelo menos 90% se converteram a Jesus e oraram comigo a oração do pecador dentro daquele Uber? Inclusive eu recebi, vou colocar aqui para vocês, algumas mensagens deles. Um deles é da mãe de um dos motoristas do Uber, dizendo que ele voltou para o Senhor naquela noite. E ela me agradecendo, dizendo: eu não sei quem é a senhora, mas a senhora mudou a forma como meu filho, eu sou uma missionária, eu orava pelo meu filho incessantemente, e depois dele ter um encontro com a senhora, sem saber quem a senhora é, ele disse para mim que Deus te usou para falar coisas que só ele e o Senhor sabia. E ele voltou para o Senhor. Inclusive, se ele assistir esse vídeo, comente aqui embaixo para que as pessoas te conheçam. Eu sirvo um Deus de justiça. Eu não preciso do YouTube, queridos, para sustentar a nossa casa. Eu e meu esposo, nós temos renda passiva. De mais de 27 anos que eu trabalhei nesse país, onde eu moro, Estados Unidos. Eu entendo que as pessoas, quando fazem vídeo do YouTube para que elas vivam e paguem as suas contas, elas andam debaixo de uma pressão muito grande, que elas dependem disso para pagar as suas próprias contas. Mas eu não acredito que existe bênção em tripudiar em mentiras, em conjecturas, sem dar nem a outra pessoa o direito de fala. Eu acho que não há o que justifique, não há uma pessoa que está, nem se você estiver passando fome dentro de casa, justifica. Por causa de likes, de visualizações, você destruir, ou pelo menos tentar destruir, a reputação de alguém que você nunca conheceu e que você nunca ouviu nem a voz. Não sabe a história, não sabe aonde ela estudou, não conhece nada. Se alguém tiver algo real contra mim, que venha com provas, com justiça, com respeito. Você vai ser atendido com muita educação. Mas não com fofoca, com vídeos de caça-clique, com calúnia. Porque eu sirvo esse Deus de justiça, Ele é o meu advogado. Queridos, eu não vou fazer outros vídeos de réplica, tréplica. Eu não quero que isso vire uma novela que não vai edificar a ninguém. Porque é disso que eles vivem. E eu não quero isso para mim. O dia que eu me dispus, e eu lembro muito bem quando o pastor Antônio Júnior orou por mim e impôs sobre mim o dobro da unção que está sobre a vida dele. Acreditam nisso? Ele fez isso. Aqui em casa, eu, meu esposo, ele e a Thaís, eu me emocionei muito porque ele tem 16 milhões de inscritos no canal dele. E eu disse: Senhor, quem sou eu para trazer ele aqui? Como já se tornou nosso amigo, já veio várias vezes na nossa casa, inclusive ele tem vídeo sobre meu pai, testemunho meu também, e frequentamos os mesmos lugares, as mesmas igrejas. E é incrível, porque eu disse: por que o Senhor fez isso? Se ele é uma pessoa tão abençoada e orou sobre mim, é porque Deus tem um mistério comigo. E eu estou aqui pronta para o novo de Deus, para o que Deus tem para a minha vida. Mas vai depender de um posicionamento legítimo meu diante do Senhor. Então eu não vou me sujeitar ao disse-me-disse e às coisas rasas de uma história que não edifica ninguém.
de fofocas. Não. O que eu quero é que de uma vez por todas vocês entendam que esse canal é para edificar vidas e que não somos iguais àqueles poucos líderes que nós vemos hoje no meio dito gospel, né? E que talvez não prestam. Nem estou falando do LPD, eu estou falando de pessoas no geral. Porque existem os que não prestam, mas ainda existem os 7.000 que não se dobraram o joelho. Esse rapaz mesmo que fez uma denúncia sobre nós disse que nós somos parte da sujeira gospel. Querido, você tem que lavar a boca com criolina para falar do meio gospel. Então, quem presta para você? Você não nos conhece, está dizendo que a gente não presta. E que milhares de outros não prestam. Quem presta para você? São seus amigos de boteco? Porque ainda existem pessoas que amam o Senhor e fazem a obra de verdade. Ainda existem pessoas que são legitimamente servos de Deus. E você está falando de pessoas que ajoelham diante do Senhor, que jejuam, que oram. E sabe qual é o problema da oração? É que ela funciona. Cuidado. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque tem que ter muita falta de temor para fazer o que esse rapaz está fazendo. Aos nossos seguidores e os nossos irmãos em Cristo, orem por nós, pela nossa casa, pelo nosso ministério. Que nós sigamos firmes, porque no fim das contas, quem vive na verdade prevalece, mas quem vive na mentira se perde no próprio veneno. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque não somos perfeitos. Mas estamos com a verdade, e a verdade sempre prevalece. Eu tenho certeza que depois das minhas palavras, ainda há esperança de você entender quem somos nós. E eu espero que você julgue tudo que nós vamos colocar diante de vocês. E veja os motivos pelos quais nós, em algum momento, decidimos estar ao lado do LPD. Nosso posicionamento é esse. Nos manifestamos pela última vez. E agora, olhando diante da câmera, olhando dentro dos seus olhos, eu digo: nós perdoamos todos os nossos ofensores e vamos permanecer orando para que exista verdade e para que o povo de Deus não viva em tamanha divisão, em tamanha ofensa. Que nós possamos estar juntos e que o Senhor possa realinhar todas as coisas. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.